Fala, torcedor do Santa Cruz Futebol Clube. Notícias e informações da Cobra Coral aqui para você, torcedor tricolor. E dessa vez é falar sobre 40 mil torcedores no Arruda no jogo da semifinal. Galera, já se fala nisso, tá? Mas antes de você ficar sabendo dessas informações, eu peço que você deixe aquele like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e ative o sino. Além disso, deixa teu comentário, tá? É muito importante ter você aqui conosco falando sobre as opiniões envolvendo Santa Cruz. E o detalhe é o seguinte, torcedor. O presidente da Comissão Patrimonial deu uma entrevista ao repórter Jorge Soares na Rádio Clube de Pernambuco, onde foi perguntado se caberia 40 mil torcedores no Arruda no jogo de volta. E ele foi enfático, vai depender do corpo de bombeiro. Se o corpo de bombeiro liberar, vai caber sim 40 mil. Então ele diz que essa perspectiva existe, mas fica dependendo dos órgãos competentes para deixar que isso aconteça, né? Que tem essa capacidade ainda maior para o clássico das multidões. Ele falou na entrevista sobre vários pontos, né? As reformas pontuais que estão acontecendo no estádio do Arruda e trouxe à tona algumas informações que o dinheiro, né, que está sendo feito e protocolado ali é mais do pessoal da comissão patrimonial, né, das pessoas que compram cadeiras, são aquelas pessoas e dinheiro das bilheterias também, que estão sendo feitas essas reformas pontuais para que possa aumentar a capacidade do estádio do Arruda cada vez mais. Então aí está, torcedor, vou deixar agora para você acompanhar o doutor Adriano Lucena em entrevista ao repórter Jorge Soares na Rádio Clube de Pernambuco. Acompanha aí, porque a entrevista foi bem interessante e repercute muitas coisas nesse momento. Fica na paz, fique com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera, tamo junto. Mesmo com a conclusão das obras que estão sendo realizadas, o Arruda ainda vai precisar de vários ajustes para utilização total de sua capacidade. Sim, precisa, Jorge. O estádio é um estádio com 53, 54 anos e na área de estrutura, concreto e aço, você precisa fazer essas manutenções. Então, quando o estádio foi construído, a gente trabalhava aí com 15 megapascal. Hoje nós estamos trabalhando com 35, 40, 45. Então, a diferença é enorme e apesar do tempo, você percebe que o estádio ainda tem uma estrutura de confiabilidade, de segurança. Mas ao longo do tempo você precisa fazer essa manutenção. De manutenção em concreto e aço, ela não é de baixo custo. Aí, além disso, você tem todo um trabalho que deve ser feito com a maior segurança possível, que envolve trabalhadores, envolve equipamentos e em altura. Então, não é qualquer pessoa que desenvolve esse tipo de atividade. E você precisa ter recursos e aportar recursos em grande quantidade para que você possa recuperá-lo de uma forma plena. E além disso tem os novos conceitos, né? A sociedade vai se modificando e você precisa de conforto, de segurança. Então tem muitos conceitos na área de segurança, certo? Do entrar e do sair, da questão de incêndios, da questão que envolve todo o corpo de bombeiros que precisa de investimento de melhorias, entendeu? Então, quando você olha para a arquibancada superior, Jorge, você tem 12 saídas que você vai para um patamar. Você sai da arquibancada superior e fica num patamar. Então, quando você chega nesse patamar, você tem 4 saídas para descer para o nível inferior. Então, veja, de 12 você reduz para 4. Então, se você tiver um pânico, por exemplo, então essas 12 saídas você joga nesse patamar. E esse patamar só tem 4 saídas. Então isso, o torcedor precisa entender que a gente precisa melhorar. São exigências que ao longo do tempo foram feitas, está certo que a sociedade vai se modificando e a gente precisa fazer essas intervenções. Isso leva custo. Se você olhar, Jorge, a torre de iluminação que fica no portão 6, ela toma 100% da calçada. Então, hoje seria impossível você construir pela legislação que se tem. Então,
o pedestre, o morador ali da vizinhança, ele não consegue circular na calçada, porque a torre toma 100%. E com o isolamento que a gente faz no dia do jogo, o torcedor, ele tem que ir para a rua, ele não passa na calçada. Porque no dia a dia o morador, o transeunte, ele consegue passar embaixo da torre, tá certo? É mesmo a torre tomando 100% da calçada. Mas no dia do jogo, não. No dia do jogo ele tem que ir para a rua, tá certo? A faixa de rolamento do passo dos veículos, para que ele possa entrar no portão 6, por exemplo. Então, são essas intervenções que ao longo do tempo a gente precisa ir corrigindo, né? Ou obedecendo a legislação, para que o torcedor tenha o máximo de conforto e segurança, e essas limitações do estádio elas vão se perdendo ao longo do tempo quando a gente for fazendo essas intervenções. Doutor Adriano, qual a previsão para o término das obras que estão sendo realizadas já para a semifinal? Ou seja, tem prazos diferentes, são prazos distintos. A escada lá no ginásio nós concluímos, estamos esperando o corpo de bombeiros para que possa fazer a vistoria. As demais escadas a gente está mexendo são mais 2 escadas, a gente está mexendo em uma delas, tá certo? Isso tem um outro prazo, então nós estamos mexendo ali nas cadeiras, tem um outro prazo, então são prazos diferentes. Tem prazos que a gente consegue chegar na semifinal, mas tem prazos que a gente vai entrar no campeonato nacional. E aí a gente espera que a cada uma dessas ações que a gente consiga concluir, a gente chama o Corpo Bombeiro para que eles possam fazer as vistorias e vá liberando o acréscimo de público, intervalo a intervalo, entrega de obra. Para a semifinal não teremos a capacidade do estádio para 40 mil. Para a semifinal não poderemos ter. Vai depender da análise do Corpo de Bombeiros. Poderemos ter sim, Jorge, porque hoje a gente tem 3.500 na arquibancada superior, onde a gente pode aumentar de forma significativa com essa entrega só dessa escada, que não é uma obra pequena, e um alongamento que a gente fez no portão 10. Então tem algumas intervenções que já estão prontas, que o Corpo Bombeiro deverá vir nos próximos dias fazer a sua vistoria, e a gente vai aguardar qual é o acréscimo de público que a gente vai ter na arquibancada superior. Doutor Adriano, recebemos uma informação que a SAF está bancando as despesas das obras que estão sendo realizadas no valor de R$200 mil, é verdade? Veja, eu não posso dizer que é verdade ou que é mentira, longe de mim é tal afirmação. O que eu posso lhe dizer com toda segurança é que até hoje todos os recursos empregados nas obras, elas são oriundas daquilo que eu venho dizendo ao longo de todo esse período, das anuidades dos camarotes, das cadeiras, tá certo? E com raríssimas exceções, assim, alguns intervalos, que a gente tem algumas colaborações de algumas pessoas e a gente recebe alguns recursos que ficam fora desse arcabouço financeiro. E também tem a questão dos ingressos, tá certo? Pode ser que durante esse período chegue alguns recursos aí da SAF ou de outros aí. E se chegarem, serão muito bem-vindos para que a gente possa empregá-los naquilo que é primordial, que são as intervenções. Mas hoje eu posso lhe garantir, tá certo, com toda a segurança, que na patrimonial não chegou nenhum real fora esses que eu estou lhe afirmando. A chegada da SAF já repercutiu em quase todos os setores do clube. Chegou também a patrimonial, doutor Adriano? A chegada da SAF, ela movimentou do ponto de vista de marketing, do futebol, né? No futebol eu não acompanho o futebol do dia a dia, não posso lhe garantir, o goleiro Felipe foi intervenção da SAF, é pago pela SAF, Thiago Galhardo. Eu não posso lhe afirmar porque eu não conheço o dia a dia lá do futebol, mas aquilo que se apresenta tem um aspecto extremamente positivo. E se tem no futebol, é uma cadeia positiva, né? Isso tem em todos os setores, obviamente que tem também na participação na patrimonial. Então, se você me perguntar, Adriano, então
Esse positivo são pessoas que estão pagando mais cadeiras, que estão pagando mais camarote, que estão se preocupando maior com o seu pacote? Claro que sim. Então isso tem uma intervenção extremamente positiva em todos os aspectos, inclusive na patrimonial. Doutor Adriano, a repercussão que eu falei é sobre, por exemplo, a inadimplência de cadeiras e camarotes caiu? Exato. Então, esse aspecto positivo, sim, as ações de camarotes e cadeiras, com o surgimento, com o anúncio da SAF, a gente melhora a nossa receita. Sim, isso tem um aspecto extremamente positivo. O senhor tem mais algo a acrescentar, doutor Adriano, à torcida coral, que nós não perguntamos nessa entrevista, pois não? É mais um registro, Jorge, de pedir ao torcedor, aquele que é proprietário de camarotes, de cadeiras, que nos ajude nessas intervenções, como ele sempre ajudou o Santa Cruz. O time do povo, o time da participação, o time que o torcedor, nesse campeonato pernambucano, tem mais de 50% de público no estádio, então que ele continue nos incentivando dentro de campo para que a gente possa obter os nossos resultados, mas também que ele possa nos ajudar pagando a sua anuidade, pagando tanto camarote quanto de cadeira, comprando os ingressos lá na Patrimonial. Então, nós temos uma receita na venda desses ingressos que ficam conosco lá na Patrimonial, e esses recursos a gente volta para o clube com as suas intervenções. Então, mais uma vez, aproveitar o seu espaço para pedir ao torcedor que nos ajude nessa construção de um Santa Cruz cada vez mais forte. E para isso... Continua de pé aquele projeto em transformar o Arruda em uma grande arena? Veja, esse projeto agora passa a ser da SAF, né? Da nossa parte, aquilo que a gente estava podendo fazer num ritmo bem mais lento do que o que nós gostaríamos, mas era o ritmo possível de acordo com o que a gente tinha de dinheiro, tá certo? Então, nessas condições a gente vem fazendo, inclusive os banheiros, foi pensado o planejamento dos banheiros, projetos, exatamente nesse novo modelo de você entregar não só um estádio de futebol, mas um espaço multifuncional para a sociedade, para você fazer futebol, para você fazer shows, para você fazer diversas outras atratividades e ter uma relação com a cidade. Nós não podemos ter um estádio como nós temos, no local onde nós estamos, no bairro do Arruda, você tem uma ligação ali com diversos outros bairros que não tenha um dia a dia de atividade com a população. Por exemplo, posto de vacinação, por exemplo, um atendimento ligado à saúde, um atendimento ligado à entrega de documentos de Detran, por exemplo, de veículos ou pessoal, como carteira de identidade, tantos outros. Então, a gente precisa ocupar aquele espaço ali com outras e outras atividades. Isso passa por uma mudança pelo estádio propriamente dito, para que a gente tenha diversas outras atividades. Então, acredito que continua nesse caminho de transformar o Arruda num estádio cada vez mais moderno, tá certo? E de integração entre o clube de futebol Santa Cruz e a sociedade pernambucana. Eu interrompi a sua entrevista quando o senhor se referia ao apelo aos proprietários de cadeiras e camarotes. Pois não, pode concluir. Então, a gente faz mais essa solicitação que os proprietários de cadeiras e camarotes continuem pagando, fazendo os seus aportes no Santa Cruz e comprando os ingressos de jogos, para que lá na Patrimonial, para que esses recursos a gente consigamos aplicar nas diversas intervenções que a gente tem para fazer no Arruda. Então, mais uma vez, pedimos ao torcedor, pedimos aos proprietários que ajudem ao Santa Cruz e nos ajude a fazermos mais ações proativas no clube que a gente tanto ama. Jorge, muito obrigado.